É muito bom trocar ideia, é muito bom entender o que está acontecendo lá, aí no caso, em São Paulo, né, na Uhum. capital. E a NR13, como que você está fazendo? Você está com algum projeto, alguma coisa? Então, a NR13 eu comecei a estudar, peguei conteúdo com você, tudo, e eu tô correndo atrás de cliente, né? Por enquanto, eu não executei ela que nem a 12, que eu executei até que razoavelmente. Mas, assim, por tudo que vocês passam, eu percebo que ela é uma norma minuciosa, né? Tem que ter uma atenção especial, tem que estudar ela bastante. Mas eu acho que essa parte técnica, para quem já é técnico, para quem já é da área, ele desenvolve desde que ele já tem essa boa vontade, essa, né? Porque eu fiz isso com tantos equipamentos de calibração e com tantos, então eu não vejo que é uma coisa difícil, eu vejo que ela é trabalhosa. Mas difícil não, eu acho que o pulo do gato está mais na parte comercial, mais em como conseguir empreender, como chegar nos clientes. Como a gente tem já um know-how, tem mais tempo de mercado, existe uma possibilidade de dar mais certo. A gente tem, por exemplo, CRM, a gente tem já uma expertise, a gente já tem, por exemplo, um departamento comercial Sim. pronto, né? Coisas que talvez, para quem está começando, é mais difícil mesmo. Bem, quantas pessoas você tem no seu comercial hoje? Você? Você tem quantas Não, pessoas no seu então, comercial? eu comecei Você é comercial, sozinho, não quem é? tem feito sou eu. É. É, mais ou menos. Eu tô como profissional liberal, então eu tô criando parcerias conforme a necessidade, né? A minha empresa hoje, ela tá só no meu nome, mas eu, por exemplo, eu tenho um parceiro meu que é o seu Marcos, só que a expertise dele é voltada para prensas de grande porte, assim, né? Ele, ele trabalhou tipo 30 anos 20 anos na Schuler, Sim. empresas muito grandes. Então, em março, por exemplo, a gente pegou mais serviço para manutenção de máquinas de grande porte do que para engenharia em si. E é um ramo, assim, top também, né? Porque, assim, como ele trabalhou mais de 30 anos nesse meio, então ele tem muito contato. Teve um serviço que eu tive que fazer lá em Mauá e ele fez um trabalho em São Caetano. Então ele teve que chamar um parceiro dele também mas tudo foi de forma liberal. Aí ele chamou um outro senhor, né, que eles têm a Quando você faixa de fala, 60 quando anos, você fala de inclusive. forma liberal, você fornece nota também, nota fiscal para o seu cliente, né? Sim, fornece a nota fiscal, mas o liberal eu quero dizer no sentido de freelancer mesmo. Entendi. Mas tudo com nota, tudo com nota. Inclusive ter um sistema legal, ter um comercial, é muito difícil você chegar nessa excelência com 2 meses de empresa, né? É muito difícil. Leva um tempo mesmo, né? Isso aí é Sim, natural. É natural. Cara, sim. mas você já está no caminho certo, viu, Jefferson? Na minha opinião, você está bem pra caramba, assim, com esses E uma valores. outra parceria que a gente já estava prevendo era trazer já um vendedor experiente para conseguir, que ele já viria com uma cartela de cliente gigante, e aí a empresa poderia estourar, poderia começar a dar passos É, mais consistentes, já alugar um galpão, alguma coisa do tipo. entendi. Seriam os próximos passos, né? Entendi. Na verdade, assim, imagina que tudo tem o seu tempo, tudo tem, é o que você falou, próximos Sim, passos, é um passo de cada vez, não adianta dar um sim, passo muito grande também. Um exemplo, você até falou alugar barracão, tudo isso aí tem que ser muito bem pensado, sim, muito bem sim, analisado, sim, calculado, porque com é essas certeza. coisas que vão, tipo assim, fazer você perder dinheiro ao invés de ganhar. Uma dica que eu te Sim, dou, que eu já passei por isso, então eu posso falar com propriedade sobre isso, uhum, é que aluguel de um barracão talvez não é a melhor opção. Quer ver uma boa opção nessa época de crise? Você pegar alguém que já tem um barracão e que tenha um sim, espaço lá dentro, uhum, entendeu? Que dê para você usar. Aí você chega nesse cara e fala, sim, meu, quanto você paga de aluguel? Aí eu pago 10 mil. Cara, se eu te der 2.000 reais no mês, em um mês, você não deixou usar aquele espaço ali? É muito mais fácil você negociar assim. E aí é sim, lugar que já tem sim, talvez um pórtico, que já tem talvez uma, entendeu? Uma sim, prensa que você pode usar. Quer dizer, é muito mais prático. E é melhor do que você ir lá e falar assim, eu vou alugar um barracão de 10 pau
para a gente pôr máquina lá, e aí acaba o serviço naquele mês, você fica 2, 3 meses sem serviço e tem que pagar os 10 pau. Sim. Na verdade, eu usei exatamente esse exemplo, né? Eu falei, conversando com o seu Marcos, eu falei exatamente o que você disse. É como se fosse uma analogia do cowork, né? Daquela galera que vai alugar. Exatamente. É um cowork. É Aquela um galera que cowork. vai. Só que para a Não deixa indústria, de ser, né? para a indústria, você não vê muito isso. Só que Sim, existe, né? sim, Existe nas entrelinhas. sim, Então você vai numa empresa sim, que tem um espaço gigante, que o cara usa uma parte, tem uma outra parte vaga, cara, eu alugo aquilo ali, é um cowork mesmo. sim, sim. E sobre, por exemplo, se fosse fazer uma pegada um pouco mais voltada para inspeção, que é o que eu tinha mais vontade, porque tem mais a ver com a engenharia em si, né? Sim, A, seria a o, NR13, por exemplo, tem muito a ver com a engenharia, né? sim, Mas não quer dizer que a manutenção também não tenha a ver, né? Tem a ver também. Só que são sim, nichos diferentes. sim, Existe uma. sim, Quer ver um exemplo? Ó, essa manutenção de uma máquina de 400 toneladas. Quando que você acha que essa máquina vai necessitar da mesma manutenção novamente? Talvez ela fique sim, muitos anos, né, sem necessitar disso. uhum, A NR13 já sim, é uma norma que te garante uma recorrência, né? Ela garante para você que você vai ter uma recorrência daquilo. E você sabe até o dia da recorrência. Olha como que é melhor planejar. sim, Então, vamos supor, um vaso de pressão de sim, categoria 3, que você inspeciona dia, sei lá, dia 1º de fevereiro, daqui a 3 anos, no dia 1º de fevereiro, né, esse vaso de pressão tem que ser reinspecionado. Isso você já sabe. Então, por isso que eu falo que quem trabalha com a NR13, essa parte da engenharia, tem possibilidades muito boas, porque se você for um cara que sim. planeja bem, um cara organizado, Uhum. um cara que faz as coisas da forma correta, cara, não falta serviço, não falta serviço. Um detalhe interessante é que todas essas prensas também têm um pulmão de ar. Só que assim, aí entra naquilo que você já falou nos seus vídeos lá, tem que categorizar ele. Talvez o PV dele seja menor que 8, porque ele é Sim, um pulmão de ar pequeno. Mas certo. de qualquer forma teria que medir, ver o PV, né? Ver o Tem que produto ver. do volume, É, isso. Mas de qualquer forma, eu vi que todas têm um pulmão de ar, porque todos os freios delas são pneumáticos, né? sim. O freio das As prensas. prensas de grande porte, só para mim fazer um detalhe aqui. Aham, pode Além falar. da parte pneumática, ela também tem um tanque de óleo, que elas Sim, são hidráulicas, na verdade. Então, esse sim, sim. reservatório de óleo que tem na parte de cima delas, que eu conheço esse tipo de prensa, eu já fiz NR13 desses Aham. equipamentos, né? Então, elas também têm que ser categorizadas, viu? Esse tanque Então. de óleo. Aham. Por exemplo, eu fiz calibração de autoclave, eu fiz até no dentro nossa, eu fiz no Albert Einstein, eu fiz no Legal. Sírio-Libanês, eu fiz na Santa Casa de São Paulo, que é a bagaceira. Eu fiz calibração de autoclave, calibração e qualificação, fiz os dois. Mas eu não sabia que entrava em R13. Eu só fui saber na sua aula. Eu não sabia. Porque, na Naquele verdade, vídeo, né? é, quando eu trabalhei com calibração, eu, na verdade, não tinha tantos conceitos de engenharia. Apesar de eu estar fazendo engenharia, não tem um semestre que fala de NR, cara. A engenharia, eu acho uma piada, para te falar a verdade. Nossa, Não, foi mal. honestamente, Peraí, não fala assim. Imagina assim, ó, a engenharia, ela quem que ensina? Quem que ensina? São profissionais de ensino que dão aula na engenharia. sim, 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 Profissionais de ensino. sim, Então, o cara ensina o que ele aprendeu. O que que ele aprendeu? sim, Matemática, cálculo estrutural, ciência dos materiais. Então, tudo isso aí você vai acabar usando no dia a dia. Usa sim. Agora, se sim. você falar assim, mas, cara, qual que é a expertise que eu tenho da NR13, ou que seja da NR12, em qualquer NR que cuida da parte mecânica, lá dentro da faculdade? Nenhuma. Nenhuma. Mas para quem quer olhar para aquilo já com algum tipo de entendimento, o Senai tem um. Por exemplo, bancada de hidráulica e de pneumática do Senai era sensacional, era tudo festo. E eu fiz porque eu fiz mecatrônica no Senai, né? Depois eu fui fazer engenharia. Então, assim, quando você chega na indústria, você já viu a maioria das coisas, né? Ou alguma parte delas. Agora, a parte da engenharia é cálculo, cálculo, cálculo. E muito cara que não fez técnico, quando chega na indústria, ele vai passar mal, coitado. Ele não vai ter.
Se o cara não viu um chão Então, de fábrica, a dificuldade dele vai ser muito grande. Então, Jefferson, é por isso que, assim, é por isso que tem muita gente que está usando lá os vídeos, assistindo os vídeos do meu canal, você entendeu? Porque, assim, apesar do conteúdo pago ser melhor, né? O conteúdo gratuito que a gente dá lá no canal, cara, é muito bom, muito bom. É muito Saiu bom. um vídeo, por exemplo, falando de metalografia, não sei se você viu, saiu essa semana. Depois você dá Não, eu vi que eu não assisti, eu vi que saiu, mas eu vou assistir sim, com certeza. Então, assim, eu ensino lá o passo a passo do cara executar o ensaio, fazer, recolher o material do campo, né? É claro que em uma hora não dá para você ensinar o cara a laudar, mas imagina que a parte Sim, prática eu já ensinei lá. Então, assim, imagina quanto rico que é isso. Eu fiz esse vídeo porque tem algumas perguntas assim, depois que eu dei aquele treinamento, né, de integridade de caldeira, vida remanescente, cálculo de vida remanescente, né? E lá eu mostro que tem que ser feito ensaio de metalografia de campo. E aí eu dei esse curso, essa aula gratuita lá, tá lá no canal, justamente por quê? Porque o pessoal estava perguntando, mas eu uso metalografia de réplica ou tem outras situações? Eu tenho como eu fazer diferente? Eu mostrei que hoje o melhor é a metalografia de campo, usando microscópio portátil. Mostrei lá no vídeo o microscópio portátil, tá tudo lá, cara. Então, assim, imagina que o nosso conteúdo, o meu conteúdo gratuito que está lá no canal é de extrema qualidade. Agora, sim, claro que não é, consegue, né? Não consegue substituir o conteúdo do treinamento, do curso de alta performance, né? Porque o curso de alta performance em NR13, imagina que ele vai do item 1 da norma até o último item da norma. E aí ele vai passo a passo e a gente coloca ali informações ou cases, né, de sucesso sobre cada um dos itens. Então é como se, não sei se você já deve ter visto uma NR13 comentada, né? Seria uma NR13 sim. em forma de vídeo comentada, né? Por isso que tem tanto tempo, são 36 horas de treinamento. E essa semana a gente está fazendo, né, o treinamento, a venda do curso de alta performance. E, cara, já tem uma turma, se eu não me engano, já está batendo os 20, né? E aí esses 20 vão ser mentorados também. Tem uma mentoria, que é o bônus, né? Tem um outro bônus que é a maratona NR13, os 3 treinamentos de especificação específicos, né? De vaso, de válvula, não sei se você assistiu, de vaso, de válvula e de caldeira, vai também no pacote. O cara vai poder rever esses treinamentos, né, quantas vezes ele quiser lá e realmente fazer as suas conjecturas, né? Com certeza, quem faz esse treinamento é uma pessoa que já está preparada mesmo para o campo de batalha, vamos falar assim, para ir para a guerra e conseguir. E tem um módulo falando só sobre gestão comercial, né? Você tem uma ideia, a gente entrega até nesse treinamento uma planilha de cálculo para precificação, né? De inspeção de vaso, de caldeira, para você precificar, como que você chega no preço, né? Então, é como se Eu fosse... já te fiz essa pergunta, eu tenho dificuldade de precificar, eu já te fiz essa pergunta, inclusive, sobre como precificar o serviço. A gente sabe que o CREA determina alguma coisa, mas a realidade é aquela coisa, né? Por mais que o CREA determine, o mercado é soberano. Essa frase, quem precifica de verdade é o mercado. Então, o Sim. mercado vai falar para você, sim, eu aceito o seu preço, não, eu não aceito o seu preço. Uhum. Então, o CREA ele te dá só um norte. Se você for levar ao pé da letra o que o CREA determina, vai ficar um preço muito grande. Uma recomendação do CREA que falava que uma ligação telefônica era em torno de um engenheiro, era em torno de R$ 180. Quem que vai cobrar? É uma consulta, Eu né? acho que isso, uma consulta telefônica do engenheiro era R$ 180 e eu acho que uma consulta pessoal era 450. Se eu não me engano, eram esses valores. Sim. Meu, se você for cobrar isso aí, você tá quebrado, as pessoas não vão querer pagar, infelizmente. Ó, tem gente que paga. Eu vou te explicar por quê. Porque assim, ó, imagina assim, eu vou te dar um exemplo. Tudo é questão de dinheiro, né? As empresas têm dinheiro, o dinheiro está no mercado, mas eu preciso disso. Qual que é a necessidade? Qual que é como se diz?
a sua prioridade é essa? É isso que você tem que entender. E aí, vamos supor, você falou, mas como que eu vou cobrar uma consultoria, por exemplo, lá? Eu vou lá fazer uma consultoria, cobrar R$ 450, quem vai pagar? Cara, depende, custo depende da prioridade. Quer ver um exemplo? Ó? Nós temos lá, o meu curso de alta performance não é barato. Mas por que eu consegui pôr 20 pessoas na sala? Porque a prioridade daqueles 20 era o quê? Era fazer o curso para tentar mudar os paradigmas. Então, os caras estão mudando os paradigmas. Tem um cara que comprou o curso na sexta-feira, ele já fez 31% do curso. Então, aí você vê o engajamento que o cara tá, certo? Então, vamos lá. Tá com fome, né? Exatamente, tá querendo fazer. Ele tá querendo. É uma prioridade para ele, então ele paga. Quer ver um exemplo? Se o seu cliente ele tiver uma prioridade de falar com você, com o Jefferson, ele vai pagar o valor. Ele paga. Eu já cobrei, assim, por visitas técnicas, mais do que isso aí. E já fiz também visitas técnicas gratuitas. Depende da prioridade. A minha prioridade, na época que eu fiz a visita técnica gratuita, era o quê? Gerar valor para o meu cliente. E gerar valor para o seu cliente é extremamente importante. Como que você gera valor para o seu cliente? Quer ver um exemplo? O seu cliente te ligar agora, falar, seu Jefferson, você fez aqui, vamos dar o exemplo desse cliente de 16 equipamentos. Você fez aqui, Jefferson, 16 equipamentos para mim. Cara, ficou um para trás, eu queria saber, eu vou te falar as características do equipamento. Você pode me informar se enquadra ou não essa norma? Aí ele vai falar para você, você vai falar assim para ele, olha, eu te falo por R$ 450. Não, você não vai fazer isso. Você já tem um relacionamento com o cara. Então, você não vai cobrar R$ 450 do seu cliente por causa de uma ligação. Você vai responder para ele e essa consultoria que você está dando é uma venda consultiva, que a gente chama. O que é uma venda consultiva? Você está fazendo a venda ali, né? Você está dando a consultoria, fazendo o quê? A venda. Esse é o custo da sua venda. Quer ver um exemplo? Aí você vai falar assim, não, eu fiquei meia hora com o cara para falar para ele. Agora, você acha que ele vai ligar para outro cara, você já fez 16 equipamentos, deu para ele a resposta desse equipamento que ficou para trás, você acha que ele vai ligar para outra empresa para fechar? Não, ele já vai mandar o pedido direto para você. Entendeu? E aí você vai fazer um adicional. Na verdade, isso aconteceu mesmo, né? Ele pediu lá o corrimão e eu incluí mesmo sem nenhum valor adicional. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso é um pouco diferente porque você já está falando de serviço, tá? Então vamos lá, ó. Nesse caso, se você cobrasse para fazer, que seja 2 horas a mais. Vamos supor que o cara gastou 2 horas para fazer esse corrimão, um desenho, tudo. Se você falar, esse corrimão não estava no nosso escopo, eu vou te passar um aditivo de 2 horas. Cara, 2 horas que seja R$ 200, por exemplo. É dinheiro seu. Sim. A opção foi minha de fazer, como você mesmo disse, no Vasco, né? Na faixa, né? A opção foi minha. Na faixa. Na faixa, a opção foi minha de fazer assim. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Isso já está incluso no seu pacote de informação, vamos falar assim. Um orçamento justo, assim, então tinha um pouco de sobra, vamos dizer, né? Entendi, claro. Como eu achei que era um valor bem justo, então eu decidi que estava ok, né? Tranquilo, ótimo. Na verdade, é o que eu estou falando, você não está errado e se você cobrasse, por isso também não estaria errado. É isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, assim, ó, imagina que uma consultoria... Ó, quer ver um exemplo? Nós estamos aqui já há 25 minutos aqui conversando. Vai, né? Quanto que você acha que custa 25 minutos da minha hora? Ó, olha só. Você entendeu? Quanto você acha que custa 1 hora do Marcos Rosa? Não custa barato. Porque eu tenho uma empresa, eu tenho vários negócios, entendeu? Eu poderia, por exemplo, estar fazendo um vídeo de conteúdo, eu poderia estar... Eu tenho algumas perguntas já dos meus alunos, né? Eu poderia estar respondendo perguntas dos alunos, preparando a minha mentoria. Mas não, cara, a gente está aqui conversando. E assim, é muito bom trocar ideia, é muito bom entender o que está acontecendo lá, aí no caso, em São Paulo, né, na capital, e para você ver também o que está acontecendo aqui no interior. E, cara, isso aí é fantástico. E essas informações, elas são ótimas e podem ser também mostradas para as pessoas para que elas entendam, né?
uma tratativa Sim, que você está tendo com o seu cliente, por exemplo, pode ser uma dúvida que um cara tem hoje, né? Você tem que sim, cobrar? Não tenho? E aí ele já viu que sim, cobrando é certo e não cobrando também é certo. sim, sim. Você vê que tem várias formas, né, de chegar numa conclusão sempre, né? Várias formas de abordar vários modelos de Exato, negócio. Tem várias exatamente, formas de fazer, né? E aí você vai exatamente, encontrar o caminho de mais sucesso, né? Aquilo que tem mais exatamente. a ver com você também, que tem mais a ver com seus valores, né? É isso aí. Como criar essa conduta, né? Mas sobre o que você falou da parte de inspeção, que você não tem muitos clientes em São Paulo, Sim. eu moro bem do lado de um polo petroquímico, né? A Braskem tá aqui, a Ultragás, porque assim, essas empresas de gás ficam em volta dela sempre, né? Da Uhum. Petrobras. Certo. Então, assim, ali serviço, falar que não tem é mentira, né? Com Quando eles fazem certeza as tem. paradas, ali é absurdo. Não sei se você conhece o polo petroquímico aqui do Conheço, ABC. conheço. Assim, não atendo ninguém aí, mas eu sei onde é. Eu passei aí já várias vezes aí pro próximo. Eu sei que é uma coisa enorme, né? E, cara, Sim, assim, num polo desse aí, é mais de 1.000 vasos de pressão que tem. Mais de 1.000. com certeza, E com aí, certeza. assim, para ser bem sincero para você, não sei, tá? Não atendo, nunca pisei lá dentro, mas algumas empresas de grande porte, não é porque é grande porte, não é porque está próximo da Petrobras que faz tudo certinho, viu? Sem dúvida, Precisam sem de dúvida. muito ajuda para entender ainda a norma NR13 e conseguir realmente enquadrar tudo isso de uma forma mais assertiva e correta. Um exemplo, quer ver um exemplo? Ó? Eu tive, você falou do gás, né? Várias outras, né, distribuidoras de gás, eles vendem o gás, o GLP, e eles têm geralmente um vaso de pressão dentro de uma indústria que é cercado e é de responsabilidade deles aquela inspeção, né? Então imagina assim, ó, não é só os que estão ali. Imagina se eles tiver Sim, sim, 100 clientes são 100 vasos de pressão que tem lá no cliente dele aquele tanque que é feito inspeção. E alguém está fazendo aquela inspeção, né? Quer ver um exemplo? Não vou falar o nome da empresa, da indústria, nem do cliente, mas um cliente me ligou e falou: Marcos, eu preciso. Até a pergunta dele foi diferente. Ele falou: ó, eu estou tive uma auditoria e eu pedi para o pessoal da fornecedora de gás me mandar as documentações daquele, né, reservatório que fica cercado. Eu falei: está cercado? Ele falou: está cercado. Mas como está dentro da nossa indústria, eu preciso também da documentação aqui. Eu falei assim: justamente, essa documentação tem que ficar dentro da sua empresa, né? Porque o vaso de pressão está dentro da sua empresa. E quando ele pediu a documentação e o pessoal entregou, tinha um monte de furo, cara. O prontuário, por exemplo, não tinha espessuras mínimas, não tinha cálculo de PMTA. Estava assim, na verdade, a documentação estava reprovando. Existe um risco grave iminente dentro da empresa do cara. Aí ele falou: Marco, como que a gente faz? Porque a gente não pode entrar lá dentro. É responsabilidade deles. Eu falei assim: então você aciona judicialmente o cara e fala para ele que ele tem que corrigir. E boa, né? Eu não ganhei nada com isso, mas eu orientei a pessoa a procurar de forma legal, né, uhum, uma forma de proteger a empresa dele. Olha só, está dentro da empresa dele. Então, a gente vê, né, que mesmo empresas de grande porte trabalham com produtos altamente perigosos, também talvez passam por problemas de documentação de NR13 por ignorância, cara. Os caras estão mal orientados, eles mal orientados mesmo. Então, assim, tudo isso que a gente faz, essas informações que a gente coloca, é para deixar o pessoal, o profissional habilitado, né, ou quem faz a inspeção, o inspetor de equipamentos, orientado de forma correta. Porque, assim, sinceramente, tem muito profissional habilitado que entra no grupo, lá na comunidade NR13, né? Hoje já está quase 500 pessoas, né? Não sei se você chega a ver isso, mas quase 500 pessoas lá dentro já, do Brasil inteiro. sim. Ou até, a gente tem lá o canal do YouTube, tem Uhum. quase 1.000 inscritos. Essas pessoas são pessoas interessadas em aumentar o seu conhecimento, o nível de conhecimento e também fazer o seu trabalho de uma forma mais assertiva, né? Então, hoje Sim, sim. 100% dos meus alunos já trabalham na área. Tem gente que entrou na turma, já tem 10 anos de experiência, né?
E o cara entrou ali por quê? Para adquirir mais conhecimento e realmente ter uma assertividade maior nos laudos, né? Na aquisição de documento, fazer o que realmente a norma pede. Porque tem gente que lê a norma, tá lá para todo mundo, né? Sim. Qualquer pessoa pode pegar a norma, lê a norma e não consegue entender Sim. ela direito. Mas você vê que gera dúvida em qualquer grupo que você entrar, mesmo esses caras experientes aí, com 10 anos, eles têm abordagens diferentes, né? Eles fazem, às vezes, de forma diferente. Não quer dizer, às vezes, que um ou outro esteja certo ou errado, simplesmente, como você disse, ela, em alguns pontos ela dá margem à interpretação, né? A critério, mas em outros não. Em outros ela né? Por exemplo, que nem você mostrou pra gente lá, uma válvula bloqueada, ela é uma válvula bloqueada e acabou, né? É risco proeminente que você fala, né? Risco, E acabou, não tem, não tem que você ficar inventando nada. Tá errado, não tem como proceder. Um exemplo, né? Sim. Tem muitas indústrias aí que realmente Sim. procuram. Quer ver um exemplo? Ó, eu tenho um cliente atual hoje, né? Que, claro que nunca, não foi sempre o meu cliente. Alguns anos ele tinha outro fornecedor e aí ele mudou, né? E começou a trabalhar comigo depois que ele viu os trabalhos que a gente executa. E aí antes ele fazia, cara, tudo. Imagina assim, ó, cara, tem que fazer NR12, vai lá e faz. NR10 tem que fazer, contrata alguém e faz. O cara sempre pagou para fazer o serviço. Sempre pagou para fazer o serviço. No caso de NR13, mesma coisa. NR13 ele ia lá, tem que fazer, vai lá e faz. Ele deixava para a empresa falar o que ele precisava e pagava os caras. Só que você ia lá, olhava a documentação, não estava. Eu falaria que sim, falaria que fecharia. Claro, sim. Normal. E não é que errado. Estou te falando. Tem o caso da indústria que só faz se for obrigada, e tem muito mais, na minha opinião, mais de 90% quer fazer as coisas certas, mas paga para isso, né? Mas não recebe o certo. Só para você ter uma ideia, na turma, não nessa turma que a gente está montando agora de aluno, mas na outra turma que a gente tem, tinha 5 pessoas que eram regime CLT, não eram empreendedores, como você eram pessoas que trabalhavam na indústria e a indústria mandou os caras fazer o treinamento, por quê? Para eles entenderem como funciona, para poder cobrar isso de uma forma mais direta, mais certa, assertiva. Mais criteriosa, né? Exatamente. Então, assim, quer ver um exemplo? Se o cara não sabe o que ele tem que cobrar, como que ele vai cobrar? Sim. É que nem você pegar um GPS e não saber onde você quer chegar, né? Exatamente. Qualquer lugar que você for, chegar em lugar nenhum. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar que você for, tá bom, não é? E é o que acontece com a maioria. Que é voltada para a área de NR13, que chama SD Manager, inclusive. Esse SD Manager ele é um software para gerenciamento de inspeção de vasos de pressão. Esse software ele é inteligente, para você ter uma ideia. É uma dashboard gráfica onde mostra a quantidade de vasos aprovados, com risco grave iminente e com pendências leves. Se você clicar, por exemplo, nos reprovados, lá no gráfico, ele já te abre uma lista do que está reprovado. E por quê? Né? Você pode entrar em qualquer um dos vasos para ver os dados. Eu quero tirar uma listagem de vasos de pressão para calibração de válvula de segurança. Você consegue tirar uma listagem do vaso, escolher só a tag, o nome e a PMTA, por exemplo. Então, quer dizer, ajuda vários filtros. Vários filtros, ajuda muito no gerenciamento. A gente está fazendo agora um upgrade dele, né, para válvula de segurança também, para controlar as válvulas de segurança, onde vai ter um item só para válvula. Esse software já controla vaso, caldeira, tubulação e tanque, né? Então, assim, dá para a empresa ter todo o gerenciamento ali. E ele manda automaticamente o e-mail, o cliente vai cadastrar um e-mail, ele manda um e-mail para o cliente quando faltar 90 dias da data da inspeção, alertando. E ele manda para você também. Então, vamos supor, você que é uma empresa de inspeção, você pode ter a gente chama de pacote premium, né? Você pode ter um pacote premium e você controla todos os vasos dos seus clientes dentro dele, você fornece login e senha para o seu cliente ter acesso à dashboard, né, e aos filtros, e você, então, pode cadastrar o seu e-mail e o dele.
E aí, na hora que começa a startar as próximas inspeções, você recebe um e-mail, você já faz uma proposta para ele e já manda. Quer dizer, não perde o time do negócio, entendeu? Então, é uma ferramenta que é boa pro empreendedor e também pro cliente, pro dono do equipamento, né? Com certeza. Então, isso aí, assim, a gente... E aí, normalmente, o cara usa essa ferramenta para grandes contratos, né? Porque eles tinham também um gerenciamento, não era mall. O que eles faziam? Eles não vendiam para ninguém, porém, quando o contrato era acima de X mil reais, eles cediam para a pessoa controlar o sistema dela. A pessoa não podia fazer alteração lá, só podia fazer alteração dentro da... Os dados eram, né, controlados. Só que numa dessa, o cara falava, puta, eu tenho 500 pirômetro, né, na zona de temperatura para calibrar. Aí chegava lá ele com a solução lá na mão. Então ficava muito fácil. Porque você colocava por mês, por equipamento, por aprovado ou reprovado, um monte de tipo de filtro. Então era exatamente. espetacular também. Na verdade, esse software que a gente tem, né, que chama SD Manager, é um software de gerenciamento, é igualzinho esse aí que você está falando, e a gente pode fazer das duas formas. No nosso caso, é só venda. Então, vamos lá. Ah, Marcos, mas eu quero, eu sou um empreendedor na área de NR13 e eu quero isso, eu quero um pacote premium, olha só, eu quero um pacote premium que tenha, por exemplo, sei lá, para 50 clientes. Então, aquele empreendedor pode administrar 50 clientes dele. O cara, ele pode vender, se o cliente quiser um gerenciamento desse, ele pode vender um acesso, e isso pode ser cobrado mensal. Quer ver? Um exemplo, ó. Eu tenho 50 clientes, 10 clientes quer comprar. Aí eu vendo o acesso por R$300, por exemplo. Já são 3 mil por mês. 300 vezes 10, 3 mil. Eu cobro do empreendedor, pelo pacote premium, que vai até 50 clientes, X reais, e aí o cara, com essa demanda e com esse lucro, ele retoma para mim e tem todo um gerenciamento também. Quer dizer, é uma mão lava a outra, né? E com certeza, cara, assim, a gente não lançou ainda. Você nunca ouviu falar desse software, né? Não. Não, então, a gente não lançou ainda. Tá? Já faz 1 ano e meio que está em desenvolvimento, a gente já está fazendo em alguns clientes nossos, né, como teste e tudo mais, mas na hora que a gente lançar, é uma ferramenta que você não vê no mercado. Hoje não tem isso no mercado. Né? Um software desse online, onde fica tudo em nuvem. Né? Cara, eu calibrava também a parte de temperatura. Você é um cara assim, mais voltado para a área de calibração, então, que você trabalhou mais tempo nisso. Eu trabalhei 11 anos com calibração. Então era, E você não tem uma bancada? Você não faz calibração? Você não entra nessa parte aí? Então, eu comprei uma Rotenberger, né, aqui para começar a fazer teste hidrostático. Porque o que acontece? Como a gente começou em janeiro a tirar o CNPJ e fazer prospecção, se posicionar, entender quem que você vai ser na fila do pão, né, que a gente ainda está descobrindo. Entendi. Então, eu vejo como progressivo, questão de tempo. Talvez comprar aquela bancada lá, mas os valores dela não são modestos, né? Aquela bancadinha era 17, 20 pau para válvula. Mas a ideia é, com o tempo, comprar o que precisar. Comprar um manômetro padrão analógico, classe A, né? Isso. Comprar um top. Desculpa, um digital. Comprar um digitalzinho melhor, né? já. Eu tenho um amigo que ele é signatário do Inmetro 17025 impressão. Então ele já é autoridade máxima, né? Então, se você for usar 17025, mas a 17025 você não vai aplicar em campo, você vai ter que aplicar num laboratório, né, meu? Exatamente. É tempo para você, cada ponto você tem que esperar 5 minutos para estabilizar. O resultado final pode ser bem próximo, né? Se você às vezes usa até o mesmo padrão, tudo. Mas o procedimento em si é totalmente diferente, porque é muito chato, né? O 17025 é muito criterioso, ele vai levar em consideração mínimos detalhes, assim. Eu já trabalhei em laboratório, né? Eu sou metalurgista, minha área é metalurgista, né? Da metalúrgica. E eu trabalhei em laboratório metalúrgico, onde tinha a 17025. A gente
aplicou na época ensaio de tração, porque não dá para você, vamos pegar um laboratório inteiro e aplicar tudo, não é assim, é muito complicado. Não. Aí a gente aplicou em ensaio de cada vez. Ensaio de tração e dureza primeiro, aí depois aplicou em, se eu não me engano, análise química e leco, que era a parte de análise química, parte química também. Mas, cara, é muito chato, é muito chato. 17 a 25 é um negócio assim, até temperatura, temperatura tem que ser aquela certinha. Sim. Não dá certo. Sim. 20 graus mais ou menos 2 no laboratório. Exatamente. Então, assim, isso aí é o que você falou. Não dá para fazer lá no campo. Agora, as normas e as incertezas que a gente tem, ela tem que vir, então, do laboratório. Então, o manômetro tem que ser rastreável para que você faça lá. Sim. 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 É isso. A gente adaptar à realidade, porque no campo o bicho pega. Só sabe quem tá lá. Né? É hora correndo. Você tem hora, o mecânico desmontou o manômetro para você tem hora para devolver, o gerente de processo já quer que roda daqui a tantas horas. É rock and roll, não tem como ficar alisando, não tem como ficar fazendo carinho no equipamento, não tem jeito. Você vê que no bate-papo você gera muito conteúdo, né? Sempre gera. Claro, cara. Por isso que eu tô pegando meio que fazendo bastante live, né? Hoje, por exemplo, às 16 horas vai ter uma no YouTube. Eu vou fazer uma live no YouTube às 16. Sim. Eu vou assistir. Um aluno que eu tinha, que é um aluno, né, do curso de alta performance. A gente vai trocar uma ideia lá. O cara já tá voando já, cara. Legal. Bacana? Vamos voar também. Só precisa passar essa onda aí que pegou todo mundo de surpresa, mas vamos voar também, com certeza. Vai resolver. Beleza, cara? Obrigado, viu? Beleza. Eu que agradeço, Marcos. Fica com Deus. Valeu. Um abraço. Até mais, Marcos. A gente vai se falando aí. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.